Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. No quadro Livro em Foco de hoje, trazemos uma dica de livro que certamente vai trazer boas lembranças aos leitores da coleção Vagalume, iniciada no ano de 1973 pela editora Ática. O livro em questão se chama Detetive Vagalume e o Misterioso Caso do Escaravelho, publicado pela editora Panda Books e escrito pelo Marcelo Duarte, que é autor, jornalista lá de São Paulo, bastante conhecido por ter lançado O Guia dos Curiosos. O livro do Marcelo Duarte é uma homenagem a Vagalume, que agora em 2023 completou 50 anos. No título já temos a referência a um dos títulos da coleção, O Escaravelho do Diabo. Na trama policial criada por Duarte temos a história de um detetive um tanto desacreditado pela família que é contratado por um rico empresário grego, Nikolaos Karabous, para resolver o caso do roubo de um cetro valioso pertencente a um cheque árabe que fugiu para o Brasil depois de seu irmão tomar o poder em seu país. O roubo aconteceu às vésperas da inauguração do resort de luxo, o Imperial Beach Hotel. Dentro do cofre restou apenas um bilhete assinado por um tal Escaravelho. Vagalume precisou levar o filho Leandro, que tem ficado muito no quarto e não dialoga nada com o pai, pois este era justamente o final de semana que os dois passariam juntos. O hotel de luxo ficava numa ilha e era inspirado na Grécia. As filhas de Karabous chamavam-se Ática e Atíria. O cetro de Espárion foi roubado de um cofre cuja abertura precisaria de 2 pessoas das 5 que possuíam a chave. Solano, que era o chefe da segurança, Senghor, braço direito do cheque, Angélica, gerente de hospitalidade, Atíria e Karabous. Sistema de câmeras ainda não estava em funcionamento no hotel. Ninguém havia saído ou entrado na ilha depois do roubo. Ao ficar sem bateria no aparelho celular, Leandro decidiu sair do quarto e procurar um carregador. E nesse passeio não autorizado, ele conheceu Mazé, filha de Lola, cerimonialista, e que, assim como Leandro, também não estava autorizada a andar pelo hotel. E assim está armada uma encrenca para o detetive Vagalume, que precisa resolver um crime em que qualquer um que estava naquela ilha poderia ser o culpado. O livro de Marcelo Duarte é permeado por homenagens a Vagalume, tanto ao nomear personagens como ao fazer alusão a situações acontecidas nos livros que fazem parte da coleção. Acompanha o livro um suplemento de homenagens em que o autor revela de quais livros retirou cada referência presente ao longo da narrativa. É um livro imperdível para quem gosta de um bom mistério e quer matar saudades dessa coleção que faz parte do imaginário de muitos leitores. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. No meu tempo era assim. No meu tempo era assim de hoje, temos uma crônica do Alexandre Brito. E essa crônica, essa história de memória do passado, vai nos falar das histórias em quadrinhos e de uma personagem muito marcante para o nosso querido Alexandre. Vamos lá? Eu sempre gostei de gibi. Gostava antes mesmo de saber ler e escrever. Abrir e folhear suas páginas coloridas, os desenhos, as figurinhas, o cheiro de papel e de tinta quando novinhos. Naquela época, faziam sucesso os super-heróis. Eu não perdia os gibis do Homem de Ferro, do Super-Homem, do Incrível Hulk e também do Fantasmas, dos Herculoides, do Space Ghost. Eu adorava. E tinha aqueles para o público menor, da Disney,
O Pateta, Pato Donald, Mickey, Tio Patinhas. Da Disney, eu gostava muito do Professor Pardal, um inventor fantástico, cheio de ideias e mirabolâncias criativas, que tinha um amiguinho inseparável, o Lampadinha. E, claro, tinha a Turma da Mônica. A Mônica, o Cebolinha, o Cascão, Magali, Chico Bento, todos muito legais. Mas quem me ganhou, me chamou a atenção de um jeito definitivo, foi o Horácio. O Horácio era um dinossaurozinho pensador. Ele era um filósofo. Amava pensar sobre as coisas, sobre a vida, sobre nossas dúvidas, certezas e incertezas. Sempre trazia à trama das histórias um olhar reflexivo. Não se deixava levar pelo que os outros pensavam. Tinha um pensamento próprio. Um pensamento aberto às infinitas possibilidades das coisas. E não tinha vergonha de dizer do seu não saber sobre algo. Quando chegava uma nova edição da Turma da Mônica, corria para ver a história que o Horácio me reservava. Depois, descobri que o nome do meu dinossauro predileto era uma homenagem do Maurício de Souza ao poeta da Roma Antiga, Horácio Flaco. Vejam só como o que a gente lê quando jovem ou quando criança pode criar raízes, tronco, folhas e florescer e frutificar, pois mais tarde, bem mais tarde, já crescido, fui estudar filosofia para conhecer os grandes filósofos, como o meu amiguinho verde. E mais surpreendente ainda, me tornei escritor, poeta, como Horácio, que deu nome ao querido personagem do Maurício de Souza. Se o Horácio, dos gibis da Turma da Mônica, me influenciou de modo a ser quem sou hoje, não tenho certeza, não posso afirmar. Mas que essa é uma boa história de contar, é. 6 mais 1 na rádio da universidade. 6 mais 1. O entrevistado de hoje é o autor Manuel Filho. O Manuel, além de escritor, ele é ator e cantor e mora em São Bernardo do Campo, é um paulista e também já recebeu vários prêmios. A sua obra já foi muito premiada, inclusive com o prêmio Jabuti no ano de 2008. Além disso, Manuel Filho é um autor que sempre está presente nas feiras de livro aqui do Rio Grande do Sul, em várias escolas. Ele é muito chamado por conta da sua produção, da sua obra voltada ao público infantil e juvenil, além de ser uma pessoa muito bacana, um autor muito querido. Então, hoje temos aqui no nosso programa o autor Manuel Filho. Seja bem-vindo, Manuel. Oi, então, eu sou o Manuel Filho, eu sou escritor e eu estou muito feliz de ser o 1 dos 6 mais 1 desse encontro com vocês. Meu carinho para quem está ouvindo a gente, estou muito feliz e muito honrado pelo convite. Manuel, conta um pouco da tua relação com a literatura na infância e como foi o início do teu processo de produção de histórias para crianças e jovens. Falar sobre literatura é algo que me interessa muito, né? É a minha vida atualmente, e eu acho que as histórias fazem parte da vida de todo mundo. A gente pode pensar na história oral, na história visual, na história que a gente vai construindo ao longo do tempo. A minha relação com a escrita, né, para a literatura, que eu acabei me apaixonando pela literatura infanto-juvenil, que é a que eu faço, vem de muito tempo. Por que vem de muito tempo? Porque na minha casa não tinha livro, né? Eu venho de uma família que a gente tinha muita história, muita cultura, mas não passava pela escrita. Era muito musical, era muito oral. Minha família, eu sou paulista, eu nasci em São Bernardo do Campo, e a minha família veio de Sergipe, de uma cidade bem pequenininha chamada Carira.
né? Então eu via muitas histórias dessa cidade desde criança, então essas histórias povoaram meu imaginário. E também a televisão, porque eu fui criança nos anos de 1970, 74, 75, eu era bem pequenininho, e eu estava vendo muita coisa, ao mesmo tempo era pouca, porque era limitado, eu tinha acesso a poucos programas de TV, mas eram programas muito interessantes, tipo A Princesa e o Cavaleiro, que é uma história que me marcou profundamente, Super Dínamo, Guzula, Fantomas, foram desenhos da minha infância. E aí eu tive contato com o primeiro material impresso que eu vi foi um gibi chamado Satanésio, que eu tenho até hoje. Eu me apaixonei tanto por aquele gibi que eu guardei esse gibi, eu tenho esse gibi até hoje. O Satanésio era um diabinho, né, desenhado pelo Rui Perotti, criado pelo Rui Perotti, é uma história brasileira. E o inferno estava despovoado, então ele teve que vir à Terra para levar gente para o inferno. Só que ele não conseguia, porque as pessoas eram muito piores. Ele tinha um anjo da guarda que protegia ele aqui, né, na nossa Terra. Então foi muito importante. E outro aspecto importante também é que eu, depois de um tempo, eu fui parar dentro de uma biblioteca pública. E aí sim, eu tive acesso a livros e eu fui me apaixonando pelos livros, pela literatura, por alguns autores como Francisco Marins, que foi a primeira base importante que eu tive para criar a minha literatura. Então é isso, eu acho que eu sou filho de biblioteca pública, eu tenho muito orgulho de falar isso, e dali eu tiro muitas histórias da minha vida. Manuel, você não circula apenas no espaço da literatura, mas do teatro, da música, do cinema. Considera que alguma dessas artes se sobrepõe às demais? Sim, é verdade. Eu circulo por muitos meios culturais diferentes. Por quê? De novo, eu venho da biblioteca pública, porque lá eu escutava muita música, todo semestre a gente montava uma peça de teatro e tinha muita literatura. Então tudo para mim veio da biblioteca pública. Eu ia todos os dias à biblioteca pública, né? Durante 3 anos pelo menos, todo dia eu estava lá. Então eu tive acesso a todas essas formas de cultura muito cedo e elas se tornaram muito importantes na minha vida. Eu não acho que nenhuma delas se sobrepõe à outra, elas são diferentes, né? Elas têm características diferentes, mas eu entendo que o teatro é uma forma, para quem eu acho que até quer aprender a escrever, que merece atenção. Por quê? Quando você se senta diante de uma plateia de teatro e você vai ver uma peça acontecer na sua frente, com muita frequência você não sabe muita coisa daquela peça, mas em 2 horas você vai sair dali conhecendo a história daqueles personagens, sabendo muito sobre como eles se vestem, o que eles falam, o jeito, as relações entre eles e a história propriamente. Por quê? Um grande autor de teatro, ele consegue mostrar para a gente em 2 horas algo que um livro pode levar 300, 400 páginas. É outra linguagem, claro, mas eu estou querendo falar que o teatro ele acontece na sua frente. Você não sabe o que vai acontecer, mas você vai se tornar íntimo daquelas pessoas. Autores como Nelson Rodrigues, Tennessee Williams, você lê peças dele, Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, ou Um Bonde Chamado Desejo do Tennessee Williams, você sai apaixonado pelos personagens. Você conheceu aquelas pessoas há pouquíssimo tempo, mas você cria uma relação muito forte com elas. Então a literatura teatral, ela é muito poderosa. Você tem também a Maria Clara Machado, né, com suas grandes peças infantis, tipo Pluft Fantasminha. Eu não vou falar exatamente como que é o texto, mas o personagem Pluft pergunta em um dado momento para a mãe dele: mãe, gente existe? Eu acho isso brilhante, eu acho que é uma das falas mais bonitas que você tem dentro do teatro e como, ao mesmo tempo ela é simples, mas ela é muito complexa, né? Que você inverte uma ordem aí e você torna aquele personagem extremamente interessante. O audiovisual, também por outro aspecto, um pouco na linha do teatro também, é onde eu me divirto muito, porque ali eu consigo colocar a prática de todas as artes. Eu coloco o texto, eu coloco a música, eu coloco a interpretação, eu consigo colocar tudo de uma maneira meio permanente. Você grava, qualquer pessoa pode ver em qualquer lugar. Não é melhor, tem muitas semelhanças com o teatro, mas essas artes todas se complementam. Então eu acho que ter sido filho de biblioteca me permitiu crescer culturalmente bastante. E como você vê o atual mercado do livro infantil e juvenil? O que te comove e o que te inquieta?
Olha, eu olho o mercado infanto-juvenil com muito interesse e sei que a cada portinha que você abrir para falar, se você for editor, se você for leitor, se você for escritor, se você for um vendedor de livros, você vai ter uma visão desse lugar. Então, é bastante complexo esse assunto, falar sobre ele. Eu acho que o que eu busco dentro da literatura infanto-juvenil são boas histórias. Eu lembro que quando eu era criança, e eu tenho também todos os livros, todos os 4 livros que eu tive quando eu era criança, que a gente comprava em papelaria, né? Eu pedia, me dá esse livro aqui, né? E me davam um livro. Então, o primeiro livro que eu li foi As Aventuras de Gulliver. Foi o primeiro livro que eu escolhi na minha vida. É uma edição muito simples, muito simples. Deve ter umas, sei lá, 8 páginas. Então, e aquilo me encantou tanto, ver aquelas ilustrações, aquele homem hora grande, hora pequeno, falando com pessoas hora pequenas, hora grandes, tendo viajando o tempo todo. Isso me encantou, eu li, reli, até hoje eu olho com muito carinho esse livro, porque uma vez me perguntaram qual livro mudou sua vida. Eu pensei, tem um livro que mudou minha vida? Tem, esse livro, porque foi ele que me tornou leitor. Então eu acho que a gente precisa olhar a literatura com muita generosidade, sabe? Eu vejo, às vezes, questões de preconceito que me incomodam muito. Ah, esse livro não é legal, esse livro tem isso, esse livro tem aquilo, mas pode ser a porta de entrada de uma pessoa na literatura. Eu já fiz alguns trabalhos que eu tive que conversar com muita gente para perguntar as origens da leitura, como que a pessoa começou a ler. E sempre a pessoa muita gente chorava, dizendo que pegou o livro no lixo, que uma vizinha deu, que tinha que ler escondido os livros que a tia dava. Então, os caminhos para a leitura são muito diversos. Então, eu olho, hoje em dia, com um olhar muito generoso. Eu espero sempre que o livro chegue em alguém. É claro que, se eu for me separar como leitor e como escritor, eu vou ter opiniões diferentes, né? Eu vou achar como leitor, que tal livro não é tão legal por variadas razões. Agora, como escritor, eu sou capaz de entender que aquele livro é o livro que chegou até a mão daquela pessoa. É claro que você quer que chegue livro que não tenha preconceito, que não estimule discurso de ódio, que tenha uma forma legal, que conte uma boa história, né? Quando você lê autores que são muito insensados como grandes escritores, Machado de Assis, por exemplo, você vê que ele contava histórias, né? Hoje em dia, às vezes, parece um mistério você falar que um livro tem uma história, né? Porque existem livros que não têm uma história, acredite se quiser, tem, tá? Mas, então, acho que o que me interessa na literatura juvenil, infanto-juvenil, é ter uma história, porque essa história vai encontrar o seu leitor, eu tenho certeza disso. Eu sei que a pesquisa tem um lugar especial nos teus projetos literários. Há alguma em andamento? Olha, a pesquisa me faz encontrar personagens, a pesquisa me ajuda a encontrar situações, a pesquisa me coloca em lugares que eu não imaginava que existiam, né? Uma vez eu fui conversar com uma senhora sobre um livro que eu estava escrevendo, Uma História de Ouro e Sangue, que conta a história da Revolução de 1932, né? E eu comecei a escrever esse livro em 2017, e eu me perguntava onde eu vou achar alguém que viveu em 32 para me contar alguma coisa, que eu sou muito obcecado, eu quero sempre estar perto do tempo, do objeto, da pessoa que viveu aquilo. E eu achei uma senhora que tinha 90 e tantos anos, uns 97, 98, e eu cheguei até ela e perguntei, a senhora lembra alguma coisa da Revolução de 32? Ela olhou para mim e falou, eu lembro da de 1924. Então, eu fiquei assim, espantado. Ela começou a me contar coisas daquele período, que o pai dela colocava ferraduras em cavalos que andavam em São Paulo. Imagina uma situação dessa, né? Então a pesquisa, ela é muito enriquecedora, eu amo pesquisar, e a pesquisa me leva a uma coisa muito bacana, que são as entrevistas, né? Como eu falei, eu estou sempre entrevistando pessoas, e uma outra situação também foi que uma vez eu estava numa certa cidade do interior, né? E aí o menino falou, mas por que você escreveu um livro que se passa aqui? Por que você não fez um livro sobre São Paulo ou Rio? Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas a sua cidade é tão interessante, é tão bacana, eu me senti tão feliz e motivado em estar aqui, que é a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, que eu não tenho vontade de fazer um livro em outro lugar neste momento, até posso fazer, mas a sua cidade é muito legal. Então eu percebi que de uma maneira, ampla, muita gente acha que a própria história não é interessante, que o lugar onde mora não tem nenhum valor. E aí chega uma pessoa de fora e começa a observar e falar, olha como isso é bonito, olha como isso é legal. E aí você mostra para a pessoa que aquilo é importante e você aprende também.
E aí você descobre que você também não está valorizando a sua própria história. Eu percebi isso em mim. Eu descobri aqui, olhando todo o meu trabalho, que no ano passado, em 2025, eu completei 50 anos como usuário de biblioteca pública. E eu podia provar tudo, porque eu fui a carteirinha número 1 da biblioteca pública, eu tinha fotos minhas como criança na biblioteca, eu tinha os bonecos que eu fiz, meus bonequinhos aqui tinham 50 anos. Eu falei, meu Deus, eu tenho toda essa memória, por que eu não estou dando valor para a minha própria história, coisa que eu estava criticando nas outras pessoas, né? E aí eu escrevi esse livro, que é resultado de uma pesquisa, O Menino que Amava Bibliotecas, que é um livro gratuito, inclusive, eu vou criar uma página ainda para deixar o link, depois eu até posso passar o link para vocês do livro, para o pessoal baixar de graça, mas é uma celebração à leitura. Até uma pessoa me falou que ele é a minha biografia literária, e é verdade. Então a pesquisa faz parte da minha vida, faz parte das minhas histórias e atualmente é a minha biografia literária. Obrigado pela atenção. Valeu, gente. Tchau. Manuel, gostaria de agradecer pela tua presença no nosso programa, pela tua entrevista, pelas tuas palavras e que a literatura continue nos encontrando, criando esses momentos de encontro. Muito obrigado, Manuel. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram 6.mais1. Programa 6+1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6+1 na Rádio da Universidade. Palavra de leitor. No Palavra de Leitor de hoje temos a super dica da Violeta, que estuda no Colégio de Aplicação da URGS. Vamos lá então, a dica da Violeta. Meu nome é Violeta, eu sou do Pixel 80 e eu vou indicar o livro Heartstopper. Heartstopper é uma série de 5 livros, se eu não me engano, que são HQs, quadrinhos muito bonitos, e se trata de um romance LGBT que é muito fofo, na minha opinião. O desenho é muito bonito, eu super recomendo ler, porque é uma história que a gente vai entrando dentro, a gente se apega aos personagens, a gente vê os personagens acontecendo coisas com eles, a gente vê eles passando por muitas coisas que acontecem, não é tão fantasioso, é bem realista. E daí a gente se apega, se identifica com personagens, e também tem um personagem que vai se descobrindo ao longo. Uns 2, que vão se descobrindo ao longo da saga. E é muito bonitinho. 6+1 na Rádio da Universidade. Ouvindo versos e histórias. Para o Ouvindo Versos e Histórias de hoje, alguns poemas de Manuel de Barros, do livro Poesia Completa, publicado pela Leia. Exercícios de ser criança. No aeroporto, o menino perguntou: "E se o avião tropicar num passarinho?" O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: "E se o avião tropicar num passarinho triste?" A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu: com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. O menino que carregava água na peneira. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira.
A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Poemas cantados. Poemas cantados de hoje traz Vok Vok Vo, de Jorge Fox, interpretado por ele e pelo angolano Nel Boy, publicado no livro Tomou Conta da História, de Jorge Fox e Glaucia de Souza. Pra conhecer o espaço sideral, a Via Láctea, a galáxia espiral. Piloto, cientista e o capitão conduzem a nave com toda emoção. Lua minguante, lua nova e crescente, a lua cheia que ilumina tanta gente. E quem tiver no mundo da lua tem que estar ligado, não pode dançar na rua. 1, 2, 3, 5, 6, vou levar você. 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 Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. 1, 2, 3, 5, 6, vou levar você. 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 1, 2, 3, 5, 6. 6 mais 1. Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Teve a produção do coletivo 6 mais 1. Apresentação de Antônio Chimenec e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade, em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana.